Eu estava fazendo aulas de verão na época e tínhamos um fim de semana de 3 dias em junho. Achei que seria uma boa ideia explorar a natureza selvagem na Virgínia. Pesquisei no Google e encontrei um parque estadual com uma trilha agradável. Decidi ir até lá, então arrumei minha mochila com todos os itens essenciais, comida, água, uma barraca e algumas roupas. Também avisei meu colega de quarto e minha família sobre a trilha que eu ia percorrer, caso algo acontecesse. Quando me aproximei do parque, vi uma pequena loja ao ar livre onde os caminhantes da trilha dos Apalaches frequentemente paravam. Decidi entrar para pegar um mapa da área. Enquanto conversava com o dono, ele mencionou uma trilha menos conhecida que tinha uma cachoeira legal e um buraco para nadar. Ele disse que era um lugar bonito que poucas pessoas conheciam. Pensei que seria um ótimo lugar para visitar, então decidi seguir essa trilha e pedi que ele me mostrasse no mapa. Era fora do parque estadual, mas ele disse que valeria a pena ir até lá. Paguei pelo mapa e agradeci ao dono. Mandei uma mensagem para meu colega de quarto e meus pais sobre a nova trilha, depois estacionei meu carro e comecei minha aventura. Devo mencionar que a cachoeira era apenas uma excursão secundária da minha caminhada principal. Planejava passar 3 dias e 2 noites na minha viagem, então comecei em um trecho da trilha dos Apalaches, que estava movimentada com pessoas. Algumas delas eram realmente divertidas de conversar. Conforme me afastava das trilhas principais, via cada vez menos pessoas. No início da tarde, a cerca de 3 milhas do meu destino, notei que estava normalmente silencioso, sem pássaros, sem insetos, nem mesmo vento. Além disso, tive uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Tentei ignorar a sensação e pensei que estava apenas imaginando coisas. Quando cheguei à cachoeira, ela não era tão impressionante quanto eu esperava, mas ainda assim era agradável de ver. Havia uma área de bom tamanho para nadar, então tirei minhas roupas e entrei na água. Enquanto me vestia novamente, comecei a assobiar para mim mesmo. Estava assobiando o Chill-Bill porque a música estava presa na minha cabeça, e foi então que ouvi algo assobiar a mesma melodia de volta para mim. Pensei que era um pássaro me imitando, então comecei a assobiar de volta. Ele repetiu que eu assobiava, e achei isso bem legal. Mas, enquanto montava meu acampamento, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado novamente. Continuava arrepiado e meus cabelos se eriçavam. À medida que a noite caía, acendi uma pequena fogueira e usei meu fogareiro para cozinhar o jantar. Enquanto fazia isso, percebi que não havia som algum, apenas silêncio total. Parte de mim sentia que eu não estava seguro e queria me fazer ir embora, mas ignorei isso. Entrei na minha barraca com minha lanterna e um livro e dormi sem problemas. Quando acordei na manhã seguinte, meu acampamento estava uma bagunça. Meu banquinho estava desaparecido e minha bolsa de comida para ursos tinha sido cortada. A princípio, pensei que um animal esperto tinha roído a corda para chegar à comida, mas quando olhei para a corda, vi que tinha sido cortada com algo muito afiado. Lembre-se, eu estava a pelo menos 6 a 8 milhas da estrada mais próxima. Enquanto examinava a bagunça, ouvi um galho quebrar à distância. Virei-me para olhar, mas não vi nada. Então, ouvi o assobio novamente. Era meu assobio de ontem, mas soava mais sinistro. Isso fez meus cabelos se eriçarem, e eu sabia que precisava confiar em meus instintos e sair rapidamente dali. O assobio parecia se aproximar, então empacotei meu acampamento o mais rápido que pude. Não me preocupei em arrumar tudo direitinho, ou apenas empurrei tudo para dentro da mochila o mais rápido possível. O assobio era constante e parecia vir de todas as direções. Fiquei irritado com isso, então me levantei e gritei para a floresta. O assobio parou e houve um momento de silêncio. Então, ele repetiu o que eu havia dito, mas na minha própria voz. Soava como eu, mais distorcido, como se viesse de uma TV antiga. Depois de ouvir isso, rapidamente coloquei minha mochila e corri de volta pelo caminho de onde vim. Eu podia ouvir algo se movendo bem atrás de mim, alternando entre assobiar e imitar minha voz.
Parecia que estava brincando comigo, ficando perto, mas não muito perto. Eventualmente, o som começou a se afastar de mim, então parou de repente. Quando isso aconteceu, parei e me virei. Gostaria de não ter feito isso, pois ouvi um grito aterrorizante bem ao meu lado. Foi tão alto e assustador que parecia vir de dentro da minha cabeça. Foi então que comecei a correr novamente, sem ousar olhar para trás. Apenas me concentrei em correr o mais rápido possível. Depois de menos de meia milha, encontrei um casal que também estava fazendo trilha. Eles pareciam preocupados quando me viram e rapidamente contei a eles o que havia acontecido. Eles viram o terror no meu rosto e perguntaram se eu era a pessoa que estava gritando e se eu estava bem. Contei-lhes o que havia acontecido e eles decidiram não seguir pela trilha de onde eu havia vindo. Rapidamente nos movemos para uma trilha mais populosa. Assim que voltei ao meu carro, dirigi até uma das estações de guardas do parque e relatei o que havia acontecido. Como o local estava fora do parque, eles disseram que não era responsabilidade deles, mas que enviariam um guarda para verificar. O estacionamento da estação dos guardas ficava bem ao lado da floresta, e quando estava entrando no meu Jeep, ouvi a melodia de Chill Bill ouvindo da floresta bem à minha frente. Quando contei ao meu colega de quarto porque havia voltado depois de apenas uma noite, tudo o que ele disse foi: "Cara, nunca vou acampar com você." Eu cresci em uma pequena cidade fria nas montanhas Apalaches. Nossa casa ficava na encosta de uma montanha, com vista para a cidade, e era um ótimo lugar para uma criança que adorava estar ao ar livre. Não tínhamos vizinhos próximos e havia muitas florestas para explorar e brincar. Acima de nossa casa havia uma crista que marcava o limite de um parque estadual, mas todas as trilhas e áreas públicas ficavam muito abaixo, no vale, separadas por uma floresta densa e muitos sinais de proibido entrar. Por causa disso, raramente tínhamos caminhantes invadindo nossas terras. Havia uma estrada de terra que levava de nossa casa até o topo da montanha, onde ficavam os restos de uma cabana queimada. De lá, você podia seguir a crista até uma área plana que era popular entre os amigos caçadores do meu pai. Um deles instalou uma câmera de trilha durante a baixa temporada para monitorar a vida selvagem. Tínhamos coiotes, ursos ocasionais, leões da montanha, linces e muitos cervos. De lá, você podia continuar subindo a crista até uma clareira com grandes rochas planas e uma enorme torre elétrica, que era divertida de escalar. Eu costumava ir lá com nosso labrador preto e passava horas lendo, escalando e apreciando a natureza. Um dia no início do outono, quando eu tinha cerca de 13 anos, fui até lá com uma mochila cheia de lanches e um livro. Tomei cuidado para evitar a câmera de trilha, pois era do tipo antigo, com filme, e eu já tinha me metido em problemas antes por gastar rolos inteiros de filme brincando perto dela. Cheguei à minha rocha favorita na beira da clareira, perto das linhas de energia, e comecei a ler quando Felícia, nossa cadela, de repente começou a latir e rosnar agressivamente. No início, não dei muita atenção, pois ela adorava perseguir cervos, mas desta vez ela não correu para a floresta. Em vez disso, ficou perto de mim, rosnando para algo escondido nos arbustos e árvores densas na encosta íngreme da montanha, voltada para o parque. Eu já havia pensado em descer por ali para entrar no parque, mas era um caminho difícil. Anos atrás, a área havia sido desmatada para a instalação da torre elétrica e, em seu lugar, cresceu uma massa espessa de espinheiros e ervas daninhas. As rochas, que eram ótimas para escalar no topo da crista, se tornavam obstáculos difíceis nas encostas íngremes abaixo. Além disso, havia um acesso mais fácil perto da entrada do parque. Esse caminho levava a uma área não desenvolvida na parte de trás dos acampamentos, que era difícil de alcançar de carro ou a pé. Por isso, fiquei surpreso ao ver um homem empurrando-se pelo matagal naquela direção. Sentindo-me nervoso, chamei: "Olá!" e segurei a coleira de Felícia.
Ela gostava de pular nas pessoas quando se animava, e eu não queria que ela o derrubasse acidentalmente montanha abaixo. Anteriormente, eu tinha ouvido meus pais discutirem sobre processos legais depois que ela derrubou um corredor em uma trilha no parque. O homem sorriu, se soltou dos espinhos e subiu até a base da minha rocha. Eu não tinha certeza se era a reação de Felícia, rosnando e ficando perto de mim em vez de latir e correr em sua direção, ou o caminho por onde ele veio, mas sua presença me deixou desconfortável. No entanto, ele parecia normal e amigável o suficiente. Parecia estar na casa dos 20 anos, de altura e constituição medianas, e não se destacava muito. Não carregava mochila ou suprimentos, mas estava vestido como um caminhante. Não gostei da maneira como ele me olhou, mas não consegui entender por que isso me deixava desconfortável na época. Agora, como adulto, vejo que ele estava me avaliando. Pelo seu sorriso, parecia satisfeito com o que via. Olá! De onde você veio? Ele não tinha sotaque, o que me pareceu estranho. Nossa área tem um sotaque regional forte e não recebemos muitos visitantes. Eu moro logo ali na colina. Estava caminhando com meu cachorro. Ela parece ser uma boa cadela. Felícia estava rosnando e tremendo de raiva, mas ele não parecia preocupado. Você deveria mantê-la na coleira. Você não gostaria de se meter em problemas com o parque. Colocamos a coleira quando estamos no parque, mas esta parte é nossa propriedade. Ele não reagiu ao fato de estar basicamente invadindo. Mesmo assim, você está tão perto. Nunca se sabe quem você pode encontrar aqui em cima. Ninguém do parque vem aqui em cima, Seu disse. Estava sendo um pouco rude, mas estava irritado com o fato de um estranho estar me dizendo o que fazer com meu cachorro na minha própria propriedade. Eu sou do parque, se ele disse, ainda sorrindo. Sou um dos guardas e queria verificar a propriedade. O que você faria se ela me atacasse? Você poderia se meter em grandes problemas. Quando ele disse isso, imediatamente me senti desconfortável. Só tínhamos um guarda, que era um amigo próximo da família, e esse cara definitivamente não era ele. Mas estava com muito medo para mostrar que sabia que ele estava mentindo, então peguei a coleira de Felícia e a coloquei. Depois, me levantei, coloquei a mochila e disse: Desculpe, vamos deixar você continuar com sua caminhada. Preciso ir para casa. Seus pais sabem que você está aqui em cima? Sim, eles esperam que eu volte logo. Eles vêm aqui em cima com frequência? Meu pai vem. Ele vem verificar as câmeras de trilha que instalamos, se inventei na hora. Foi a primeira vez que vi o sorriso amigável do estranho desaparecer. Câmeras de trilha? Sim, há muitas aqui. Ele e seus amigos gostam de caçar. O sorriso voltou, mas agora estava frio. Bem, este seria um ótimo lugar para caçar. Ele deu um passo em minha direção e Felícia avançou, quase puxando a coleira das minhas mãos. De alguma forma, consegui segurá-la a tempo de evitar que atacasse o homem. Ele não recuou. Você deve voltar. Mantenha a coleira firme. Talvez eu te veja aqui em cima outra hora. Sim, talvez, se eu disse, secretamente pensando que nunca mais iria à floresta de novo. Rapidamente levei Felícia embora, olhando para trás de vez em quando. Ele ficou exatamente onde eu o deixei, olhando para mim com aquele mesmo sorriso estranho. Quando ele desapareceu de vista, comecei a andar mais rápido. Felícia rosnou e olhou para trás algumas vezes, e ouvi galhos quebrando atrás de mim de vez em quando, mas quando olhei para trás, não vi nenhum sinal de que ele estivesse me seguindo. Cruzei a clareira com a câmera de trilha, sem me preocupar com ela, enquanto me apressava para me afastar do estranho. Quando chegamos à estrada que levava para casa, tirei a coleira de Felícia e comecei a correr. Ela ficou ao meu lado até chegarmos em casa. No início, não contei aos meus pais sobre o homem estranho.
Eles já estavam preocupados comigo caminhando sozinho, e eu não queria que dissessem que eu não poderia mais ir. Quando cheguei em casa, tinha me convencido de que havia exagerado. Ele provavelmente era apenas um caminhante e inventou a história do guarda para me provocar. Mesmo assim, não voltei a Crista naquela semana e fiquei nas florestas abaixo da minha casa. No final da semana, cheguei da escola e encontrei meu pai muito bravo. Ele queria saber se eu tinha mexido na câmera de trilha. O amigo dele tinha vindo buscar o filme e descobriu que a câmera havia sido desligada, com apenas algumas fotos tiradas. Inicialmente, fiquei preocupado em me meter em problemas, então continuei dizendo que não tinha feito nada. Mas então me lembrei do estranho. Quando contei ao meu pai sobre o homem, ele achou que eu estava inventando para cobrir minha culpa de ter mexido na câmera. Então, ele ligou para o guarda do parque para perguntar se havia um novo guarda que não conhecíamos. O guarda disse que não, mas, ao ouvir minha história, contou ao meu pai que o trabalhador do acampamento havia encontrado uma pessoa de outro estado acampando ilegalmente atrás dos acampamentos no fim de semana anterior. Ele achou que o cara estava apenas tentando evitar pagar a taxa de acampamento. Eles disseram que era um jovem, de aparência comum, muito amigável. Logo depois, ouvimos notícias do amigo do meu pai com a câmera de trilha. Ele tinha revelado o filme, embora houvesse apenas algumas fotos. A última foto era de mim e Felícia cruzando a clareira. Estou feliz por ter dito ao estranho que havia várias câmeras. Acho que ele desistiu quando não conseguiu encontrar as outras. Meus pais se mudaram para um bairro agradável no vale, e eu me mudei para fora da cidade. A casa em que cresci desabou após ser vendida e acabou sendo queimada. Ninguém mora lá agora, mas a clareira no topo ainda é popular entre os caçadores. Há cerca de 5 anos, quando eu tinha 13 anos, costumava fugir pela janela à noite e caminhar pela vizinhança. Encontrava paz e tranquilidade no meio da noite, o que me ajudava a escapar dos meus tutores. Geralmente, saía à meia-noite e voltava às 3 ou 4 da manhã. Uma noite, cheguei à entrada de uma pequena floresta. Estava muito escuro para entrar, então voltei na noite seguinte com uma lanterna. Também coloquei alguns gravetos no chão para marcar o caminho de volta. Não vi muita coisa, apenas um ouriço. Era o lugar mais tranquilo que encontrei durante minhas caminhadas noturnas, então voltei lá mais 4 vezes. Na quarta noite, estava chovendo leve, então decidi ir mais fundo na floresta. Não me preocupei em deixar gravetos dessa vez, pois tinha certeza de que conseguiria encontrar o caminho de volta sem eles. Após cerca de 10 minutos de caminhada, vi uma luz vindo de uma árvore distante. Desliguei minha lanterna e esperei por um tempo, mas não vi a luz novamente. Continuei andando e subindo em algumas árvores. Cerca de 25 minutos depois, vi a luz novamente, mas dessa vez estava muito mais próxima. Desliguei minha lanterna e subi em uma árvore para esperar. A luz vinha de outra lanterna. A pessoa não estava vindo diretamente na minha direção, mas estava se aproximando lentamente. Quando a pessoa chegou perto o suficiente, vi que era um homem que respirava pesadamente e olhava ao redor como se estivesse sendo vigiado. Sua camisa estava rasgada e ele usava apenas cuecas. Ele se sentou na base de uma árvore, a cerca de 5 metros de onde eu estava. Apenas observei silenciosamente. Então, ele tirou uma bolsa que carregava e começou a vasculhá-la. Ficou ali por mais alguns minutos e então o telefone dele tocou. Ele atendeu, mas não disse nada. 10 segundos depois, o homem se levantou, jogou o telefone e correu para dentro da floresta com a lanterna acesa, deixando a bolsa para trás. Quando a luz não era mais visível, desci da árvore e olhei dentro da bolsa. Lá, encontrei uma câmera cara e uma carteira. Quando estava prestes a pegar a carteira, olhei para cima e vi uma luz à distância, mas vinha de uma lanterna diferente da anterior. Subi novamente na mesma árvore.
O telefone do homem tocou novamente e a pessoa com a nova luz se moveu em direção a ele. Quando o telefone parou de tocar, a pessoa com a luz procurou por um tempo, mas nunca chegou perto da bolsa. Quando não consegui mais ver a luz, desci da árvore e corri para casa. Cheguei por volta das 5 da manhã e não consegui dormir. Não pude contar aos meus tutores porque eles ficariam muito bravos se descobrissem que eu tinha fugido para a floresta à noite. Então, no dia seguinte, peguei um ônibus até a delegacia local e contei o que havia acontecido. Levei alguém da delegacia ao local onde encontrei a bolsa, mas ela não estava mais lá. Mostrei-lhes a área onde o telefone foi jogado, mas não conseguimos encontrá-lo. Nos dias e semanas seguintes, verifiquei as notícias para ver se havia alguma informação sobre o que aconteceu, mas não encontrei nada. Depois disso, parei de fugir à noite e não voltei mais à floresta sozinho. Cinco anos atrás, quando eu tinha 13 anos, eu costumava fugir pela janela à noite e caminhar pela vizinhança. A paz e tranquilidade do meio da noite me proporcionavam um escape dos meus tutores. Normalmente, eu saía à meia-noite e voltava às 3 ou 4 da manhã. Numa dessas noites, cheguei à entrada de uma pequena floresta. Estava muito escuro para entrar, então voltei na noite seguinte com uma lanterna. Coloquei alguns gravetos no chão para marcar o caminho de volta. Naquela noite, não vi muito, apenas um ouriço. A floresta era o lugar mais tranquilo que encontrei durante minhas caminhadas noturnas, então voltei lá mais 4 vezes. Na quarta noite, chovia levemente e decidi me aventurar mais fundo na floresta. Desta vez, não deixei gravetos, pois estava confiante de que poderia encontrar o caminho de volta sem eles. Após cerca de 10 minutos de caminhada, vi uma luz vindo de uma árvore distante. Desliguei minha lanterna e esperei um pouco, mas a luz não apareceu novamente. Continuei andando e subindo em algumas árvores. Cerca de 25 minutos depois, vi a luz novamente, mas agora estava muito mais próxima. Desliguei minha lanterna e subi em uma árvore para esperar. A luz vinha de outra lanterna, e a pessoa não estava vindo diretamente em minha direção, mas se aproximava lentamente. Quando a pessoa chegou perto o suficiente, vi que era um homem, respirando pesadamente e olhando ao redor como se estivesse sendo observado. Sua camisa estava rasgada e ele vestia apenas cuecas. Ele se sentou na base de uma árvore a cerca de 5 metros de onde eu estava. Observei silenciosamente enquanto ele tirava uma bolsa que carregava e começava a vasculhá-la. Ficou ali por mais alguns minutos até que seu telefone tocou. Ele atendeu, mas não disse nada. 10 segundos depois, o homem se levantou, jogou o telefone e correu floresta adentro com a lanterna acesa, deixando a bolsa para trás. Quando a luz não era mais visível, desci da árvore e olhei dentro da bolsa. Encontrei uma câmera cara e uma carteira. Quando estava prestes a pegar a carteira, olhei para cima e vi uma luz à distância, vindo de uma lanterna diferente da anterior. Subi novamente na mesma árvore. O telefone do homem tocou novamente e a pessoa com a nova luz se moveu em direção ao som. Quando o telefone parou de tocar, a pessoa procurou ao redor por um tempo, mas nunca chegou perto da bolsa. Quando não consegui mais ver a luz, desci da árvore e corri para casa. Cheguei por volta das 5 da manhã e não consegui dormir. Não pude contar aos meus tutores porque eles ficariam muito bravos se descobrissem que eu tinha fugido para a floresta à noite. Então, no dia seguinte, peguei um ônibus até a delegacia local e contei o que havia acontecido. Levei um policial até o local onde encontrei a bolsa, mas ela não estava mais lá. Mostrei a área onde o telefone foi jogado, mas não conseguimos encontrá-lo. Nos dias e semanas seguintes, verifiquei as notícias para ver se havia alguma informação sobre o que aconteceu, mas não encontrei nada. Depois disso, parei de fugir à noite e nunca mais voltei à floresta sozinho.